por não cumprir com as obrigações do contrato, especificamente com não pagamento de salários. Bom, só que, quanto à argumentação de vocês, narrativa dos trabalhos, dos 9, que o 10º eu não consegui ler ainda, eu confesso que estão até muito bem pontuados, estão bem argumentados. Porém, alguns colegas se equivocaram quando colocaram já o número da vara do trabalho no endereçamento da petição inicial. Claro que não vou declinar, nem vou compartilhar esse trabalho, aliás, foram 3, mas alguns colocaram, inclusive, primeira vara do trabalho. Lembrando, a petição inicial ela é distribuída. Você endereça para um juízo do trabalho, mas você não pode dar nomenclatura, não pode dar, por exemplo, o número da vara do trabalho. Você não pode escolher. Vai para a distribuição e será sorteada para uma das varas do trabalho pertinentes àquela jurisdição que você protocolizou aquela petição inicial. Então, só mesmo essa ressalva. No mais, a aula de hoje, que muito se parece... Deixa eu só finalizar aqui o áudio, que tem alguns colegas com o áudio aberto. Só um minutinho. Pronto, havia uma interferência. Para a aula de hoje, na verdade, vocês acabaram de receber aí pelo Google Classroom nossas instruções para a primeira avaliação, vamos dizer assim. E aí, obviamente, eu vou pedir a vocês que utilizem um documento do Word, por exemplo, um aplicativo que vocês tenham para redigir uma petição, e vocês entreguem através desse caso concreto que eu estarei compartilhando com vocês nesse momento. Deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui do Google Classroom. Só um minutinho. Pronto. Vamos lá. Eu vou ler primeiro o caso concreto, para depois a gente começar a dialogar sobre o que deverá ser feito para esta avaliação da semana que vem, no dia 7 de outubro. A avaliação esta que, por sinal, será individual. Vou deixar bem claro. Bom, Roberto, empregado da empresa Supervisões Limitada, desde maio de 2018, exerce função de supervisor de obras, recebendo como remuneração o valor de R$ 3.000, com jornada de trabalho das 8 às 17 horas, de segunda a sexta, e aos sábados das 8 às 12 horas, sempre com intervalo para refeição de 1 hora. Vamos deixar bem claro que é a jornada padrão de 44 horas semanais e não há horas extras nesse caso concreto. Ocorre que, em 30 de setembro de 2021, exatamente hoje, o diretor do Departamento de Obras, de nome César, superior hierárquico de Roberto, durante a fiscalização de uma obra de responsabilidade de Renato, insatisfeito com o andamento e execução de tal obra, declarou em voz alta perante 10 empregados da equipe de Roberto que a obra estaria uma vergonha e que o supervisor era um imbecil que não sabia dar ordens nem fiscalizar a referida obra. Roberto ainda tentou ponderar com o diretor sobre a forma agressiva que estava sendo ofendido, mas o diretor continuou humilhando Roberto, o chamando de morto de fome e idiota. Roberto, completamente inconformado com tal situação, pretende ingressar com uma ação de rescisão contratual e ainda pleitear danos morais por todo o exposto acima. Como advogado ou advogada de Roberto, redija a medida judicial cabível. Bom, vamos lá. Estamos diante de uma falta grave cometida pelo empregador. Mas não foi o empregador diretamente, mas alguém que exerce uma função de confiança, um superior hierárquico, que, de certa forma, agrediu verbalmente o próprio trabalhador, no caso aí o Roberto, que será, vamos dizer assim, o cliente de vocês, o autor da ação trabalhista que vocês irão redigir para esta prova da semana que vem. Então, vamos lá. Temos aqui o artigo 483 da CLT, que é o artigo que traz a justa causa, aliás, as hipóteses de justa causa cometidas pelo empregador, que diz o seguinte: o empregado poderá considerar rescindido o contrato e pleitear a devida indenização quando? 2 pontos. Olha lá. A linha é
praticar o empregador ou seus prepostos contra ele ou pessoas de sua família, ato lesivo da honra e boa fama. Podemos enquadrar essa atitude do superior hierárquico de nome César, que tratou de forma lesiva a honra do Roberto, que foi, de certa forma, muito mal educado, foi ofensivo, agrediu verbalmente ex-trabalhador? Sim. Ah, Rodrigo, eu também posso, de repente, colocar a linha B, que diz: for tratado pelo empregador ou por seus superiores hierárquicos com rigor excessivo? Olha, eu até acho que você pode reunir tanto esse rigor excessivo quanto essa prática de ato lesivo da honra que este trabalhador Roberto foi acometido. Mas somente o rigor excessivo, eu acho que ficaria uma petição mal fundamentada. Então, de fato, a linha E, ela ocorreu, foi praticado um ato lesivo contra a honra do próprio trabalhador Roberto e ainda podendo também acrescentar um certo rigor excessivo, tamanha a cobrança aí, que de fato foi extremamente acima do limite de fiscalização, de direção e até mesmo de uma supervisão deste César, que era o diretor daquele departamento. Então, de fato, o que vocês irão, então, realizar para esta primeira avaliação? Será uma ação de rescisão indireta, onde vocês, na qualidade de advogado ou advogada do Roberto, irão endereçar ação, qualificar autor, qualificar réu, tipo de ação, ação de rescisão indireta, vão realizar a narrativa dos fatos, ou seja, vão narrar todos os fatos, não como está exatamente no caso concreto. Por favor, na prova, não copiem e colhem esse texto. Mudem, coloquem de forma indireta, usem as palavras de vocês. Vocês têm um contexto, mas devem utilizar as expressões que vocês melhor entenderem e, de fato, em especial, na fundamentação, na hora de justificar o porquê desta ação judicial trabalhista, o porquê dessa tentativa de rescisão contratual de forma indireta, conforme o artigo 483, vocês precisam fundamentar que, de fato, ocorreu uma falta grave cometida pelo empregador. E ainda, lembrando aqui o final, que o Roberto, ele não quer tão somente uma ação de rescisão indireta. Ele quer ainda, além de rescindir o contrato de emprego, aplicando a falta grave no seu empregador, ele também tem a ambição dos danos morais. E aí, a gente tem toda uma subjetividade nesses danos morais. E fica aí a dica para que não basta pedir dano moral sem a devida justificação, fundamentação. Então, você tem que justificar, ponderar, argumentar que o dano moral ocorreu por quê? Houve uma lesão à honra, ele foi humilhado perante os colegas de trabalho, a forma agressiva a que se dispôs esse superior de nome César perante esse trabalhador, ou seja, você tem que justificar que houve um abalo emocional. E aí, em virtude desse fato, dessa justa causa cometida pelo empregador, que não apenas possibilitaria a rescisão indireta do contrato de emprego, mas também, em especial, deverá compensar financeiramente por toda essa humilhação sofrida por Roberto nesse fato específico, ou seja, vocês têm que justificar. Não basta pedir, tem que explicar o porquê vocês irão pedir uma indenização por danos morais. E fica aí a dica para vocês. A reforma trabalhista, a Lei 13.467, ela traz o quê? Infelizmente, eu falo isso com muita tristeza, a reforma trabalhista ela conseguiu quantificar dano moral. Olha só que interessante. Eu vou abrir aqui a CLT para a gente. Deixa eu achar aqui rapidinho o artigo. Após a reforma trabalhista, o que acontece?
É como se o processo do trabalho tivesse criado uma tabela de danos morais. Assim, desculpa, eu não tenho como mensurar dano moral. Eu acho que o dano moral, na verdade, a gente tem o quê? A gente tem, de fato, uma subjetividade de acordo com aquilo que acontecer durante um caso concreto. Deixa eu procurar aqui o artigo. Só um minutinho. Vamos lá. A reforma trabalhista trouxe essa pérola. Ou seja, como que você consegue determinar em salários mínimos o dano moral que alguém sofreu? Sim, de acordo com o caso concreto, com os fatos narrados, com as provas produzidas, testemunhais, muitas vezes provas de áudio, de vídeo, até documentais, podemos dizer assim. Mas olha só que interessante. O artigo 223, G maiúsculo, trazido pela reforma trabalhista, olha o que diz lá no parágrafo 1º. Se julgar procedente o pedido, o juiz fixará a indenização a ser paga a cada um dos ofendidos, em um dos seguintes parâmetros, vedada a acumulação. Inciso 1. Ofensa de natureza leve, até 3 vezes o último salário contratual do ofendido. Inciso 2. Ofensa de natureza média, até 5 vezes o último salário contratual do ofendido. Inciso 3. Ofensa de natureza grave, até 20 vezes o último salário contratual do ofendido. E o inciso 4, que diz: ofensa de natureza gravíssima, até 50 vezes o último salário contratual do ofendido. Bom, eu fico até constrangido de ler esse artigo para vocês. Então, mas, para essa avaliação, vocês automaticamente vão ter que fundamentar o dano moral trabalhista, claro, com o fato em si que aconteceu, com a ofensa, a agressão verbal. Por favor, esqueçam o Código Penal. Não tem nada a ver a petição inicial trabalhista com o Código Penal. Estamos falando de uma reparação civil, de uma reparação pecuniária em dinheiro por um suposto dano moral sofrido. Falar isso agora. Oi, pois não? Eu ia exatamente falar isso agora, professor. Acabei interrompendo o senhor me desculpa, porque estava na ponta da língua para falar isso. E quando fala da subjetividade da ofensa, né, às vezes o cliente ele vai ficar batendo cabeça entre às vezes acontece o crime formal, né? Sim, e ele fica tentando bater cabeça entre um ramo do direito e outro, achando que vai complementar, né? E essa coisa da prova subjetiva, ela tem que ter substância, porque não é... Eu não vejo isso sendo acolhido com tanta facilidade, não. Professor? Oi, pois não? Mas, beleza, mas o que é considerado... Existe alguma definição sobre o que eles consideram uma ofensa leve, média e grave? Porque, como a gente falou, é uma subjetividade. E como caracterizar isso? Tem alguma definição para isso ou não? Então, desculpa quem falou aqui que eu não vi o nome, perdão. É o Eric. Eric, vamos lá. De fato, você já respondeu. Não existe, embora a norma do artigo 223G maiúsculo seja objetiva, o que me causa muita estranheza, você tornar objetivo um dano moral, ao mesmo tempo, como que você vai mensurar nesses 4 incisos o dano moral que ex-trabalhador supostamente foi acometido? Aí é que vai entrar a sua argumentação enquanto advogado. É nesse momento que você vai, de acordo com a narrativa de fatos e com a demonstração da gravidade dessa humilhação suposta recebida pelo trabalhador, que você, nesse caso concreto, vai desempenhar a função de advogado, é aí que você vai fundamentar para tentar enquadrar
em um desses 4 incisos. Então, assim, a coisa já começa errada. Porque a reforma trabalhista, e isso me incomoda muito, vocês já perceberam, ela tornou objetiva a possibilidade do próprio magistrado quantificar dano moral, que para mim já é um absurdo. Ao mesmo tempo, a gente que está no outro lado, seja advogando para a parte autora ou até mesmo advogando para a parte a parte reclamada do processo, a gente precisa, de acordo com a nossa argumentação, demonstrar se foi leve, média, grave ou gravíssima. E aí eu vou fazer com vocês uma ponderação. A natureza gravíssima, e eu já postulei com muito receio, mas postulei em processo trabalhista, pedido de dano moral de acordo com o inciso 4, foi em caso de morte. Aí, em caso de morte, realmente eu fiz esse requerimento de 50 vezes o valor do último salário daquele empregado que veio a falecer. Agora, lembrando aquilo que nós falamos desde o início do semestre, o processo trabalho, ele insere a sucumbência proporcional para ambas as partes do processo. Então, muitas vezes você pede um dano moral e não comprova, e o juiz julga pela improcedência da ação, pelo menos quanto ao pedido de dano moral, e você que pede dano moral, a parte que pede dano moral, acaba sendo punida entre 5% a 15% com honorários sobre aquele pedido que você não teve êxito. Então, é muito complexo, e aí vai do talento de vocês. Vocês acham, aí é uma questão muito subjetiva, que essa ofensa que o trabalhador Roberto recebeu perante 10 colegas de trabalho, ela foi o quê? Leve, média, grave ou gravíssima? Bom, esquece o professor agora e estão falando com o advogado Rodrigo. Eu não entendo como gravíssima, mas também não entendo como leve. E assim, só para responder o Taurino, antes de devolver a palavra, Taurino, quando você ficou preocupado com a questão do penal, eu já faço isso porque, eventualmente, em provas de processo de trabalho, na prática, alguns alunos costumam mencionar o Código Penal. Não quer dizer que não possa, mas você não pode fundamentar uma petição inicial trabalhista apenas no Código Penal. E lembrando, o fato de você ingressar com uma ação de rescisão indireta na Justiça do Trabalho por conta desse dano moral, que é muitas vezes alicerçado em uma ofensa, não quer dizer que você não possa, na esfera do processo penal, ajuizar uma demanda contra aquele agressor. Vocês sabem muito bem que os crimes contra a honra, que ele foi ofendido, os crimes contra a honra, estiver na hora com o professor Zé Carlos ou Ronald, não sei, os crimes contra a honra, eles têm o quê? Como sujeito ativo a própria vítima, não é o Estado. Ou seja, trata-se o quê? De ação penal privada. É a conhecida queixa-crime. Então, esse trabalhador ele pode distribuir uma queixa-crime na Justiça Comum Estadual, fundamentando o quê? O crime contra a honra, que nesse caso aí foi a própria injúria, que foi diretamente, não é isso? Mas deixa eu voltar para o processo de trabalho, que em processo penal eu sou apenas um mediano estudante do passado. Taurino, pois não? Então, professor, só fazer a título de curiosidade, o nosso querido Adair, lá no comecinho da faculdade, ele fez um comentário que foi muito feliz, ele falando sobre a questão de indenizações, né? E eu sempre com essa curiosidade em relação ao penal, a questão do princípio da proporcionalidade, né? Enquanto a pena, com o seu sistema repressivo, ela vai punir a altura para evitar também que a sociedade ela continue sendo, né, afligida por esse tipo de prática. Aí o professor Adair, ele fez um comentário que foi muito curioso para mim, porque ele falou que quando se fala de indenizações, né, no caso ali, nós temos no Código Penal ali a narrativa das penas, né, e vai aumentando a pena de acordo com o delito, né, quanto maior a ofensividade do delito, maior a sua pena. Aí eu perguntei para ele, professor, e essa questão da indenização? Porque o camarada, ele é bilionário, né, como que é interpretada? Ele falou, olha, possivelmente, Taurino, o judiciário ele interpreta que essa indenização ela vai ser de forma punitiva também, ela vai recolher
da pessoa que praticou a ofensa, né, material, enfim, ou dano moral, que isso provoque alguma dor, alguma correção de forma pedagógica, né? E me parece, agora entrando na seara aí do trabalho, me parece que quando a gente olha para uma tabelinha dessa daí, me parece que isso tudo é feito assim, como é que você vai tabelar uma honra? Como é que você vai tabelar? Não entendi. Perfeito. Taurino, exatamente o que você expressou. Quando você entende que um poder judiciário, seja qual for, não estou nem mencionando trabalhista, ele tem para processar e julgar uma demanda de natureza indenizatória, e ainda mais porque supostamente alguém cometeu um ato que trouxe um prejuízo, ainda que moral, a terceiros, o que você espera? Uma punição pedagógica. E a punição pedagógica, que é muito conhecida no direito do consumidor, no direito civil geral, e também no processo de trabalho, deveria ser desta forma, porém, o legislador, com a reforma trabalhista, ele conseguiu, e não sei até como, ele consegue mensurar e quantificar dano moral no processo de trabalho, ele deveria, obviamente, adotar, no meu ponto de vista, e é uma questão muito pessoal, imagina o seguinte, você tem uma empresa de grande porte, uma transnacional. Você acha que uma indenização por danos morais, um exemplo, de 5 salários mínimos por uma ofensa, por uma empresa de grande porte, transnacional, vai repercutir tanto quanto em uma microempresa que tem apenas 5 empregados? Claro que a punição será muito maior para a pequena empresa do que para essa grande empresa. Então, eu entendo que o magistrado, quando tiver lá no seu raciocínio, no seu relatório, e estiver apontando a sua caneta, vamos dizer assim, para fins de compensação pecuniária por um suposto dano moral sofrido pela parte autora, que objetivou esse processo trabalhista, ele também tinha que adotar o quê? O caráter econômico de quem o fez. Mas temos a reforma trabalhista aí, que de forma surpreendente trouxe essa objetivação de uma prova subjetiva. Desculpe aqui até a expressão que eu utilizei errada, mas é lamentável. Desculpa. Paradoxal, né? Paradoxal. Assim, Renan, sinceramente, não dá para entender, mas está aí na lei. Desculpa, Renan, pois não? Boa noite, professor. Eu entrei na aula faz pouco tempo, eu acabei que não peguei o começo. Por acaso eu posso estar fazendo aqui um pedido, né, nessa reclamação trabalhista da rescisão indireta, né? Não sei se você já abordou. É isso, né? Isso. É que eu agora que eu tô vendo aqui a avaliação que você colocou no Classroom. Lá no Classroom. Isso. Tá, obrigado, professor. Nada, Renan. Inclusive, Renan, já posso adiantar. Você pode até colocar como título da ação, sugestão minha, uma ação trabalhista de rescisão indireta cumulada com indenização por danos morais. No próprio título da ação. Por quê? É obrigatório você colocar no título aquilo que você vai pedir? Não, não é. Mas quando você coloca no título da ação apenas ação de rescisão indireta, ok. Mas se você coloca ação de rescisão indireta cumulada com aquele C/C, pedido de indenização por danos morais, você já desperta no órgão julgador o quê? Olha, essa ação aí tem algum dano moral. Talvez chame a atenção do magistrado para ele fazer uma leitura e procurar qual a sua narrativa e fundamentação para a pretensão de uma indenização. Mas apenas uma sugestão. Quem colocar apenas ação de rescisão indireta na prova não vai perder nenhuma pontuação. É apenas assim, uma orientação que eu dou a vocês como advogado, porque eu pretendo sempre facilitar o papel de quem está do outro lado recebendo a minha petição para julgar. Mas ele tem a obrigação de ler tudo. Eu sei que o juiz tem a obrigação de ler tudo, mas se eu puder facilitar o trabalho dele, certamente a probabilidade dele entender o que eu quero e julgar a favor do que eu estou pedindo será maior. Professor. Pois não. Essa questão da nomenclatura está diretamente relacionada ao princípio da instrumentalidade das formas? Não. Ou não? Não.
Deixa eu te fazer mais uma pergunta. Se eu colocar somente reclamação trabalhista, tá ok também? Sim, também está. Mas é aquilo que eu te falei. Tecnicamente está correto. Mas para título de prática do dia a dia, porque assim, vamos deixar bem claro uma coisa. Quando vocês abrem um site na internet, não vou nem falar uma revista, que ninguém mais lê revista física, e você tem uma manchete, o que essa manchete ela pretende para chamar a atenção do leitor? Ela já coloca algumas palavras-chave sensacionalistas para prender a tua atenção e você clicar naquele link e abrir o quê? O conteúdo da matéria. Não é assim que funciona? Vou dar um exemplo aqui. Um exemplo só meramente simbólico. Jogo de ontem da Copa Libertadores. Flamengo classificado para a final. É uma manchete. Imagina o seguinte. Flamengo dá show, coloca o Barcelona na roda e passa para a final dando espetáculo em Guayaquil. Opa, eu vou ler a reportagem. Que espetáculo foi esse? Quais jogadores que fizeram gols? Então, assim, brincadeira à parte com o clube de futebol, mas olha a diferença de uma manchete que tem palavras-chave que despertem a curiosidade do leitor. Fazendo uma analogia agora à petição inicial. Quando você coloca no título palavras-chave como rescisão indireta e indenização por danos morais, o juiz, antes de ler sua petição inicial, ele já observa que o título dela é o quê? Ora, esse advogado está requerendo para um empregado uma ação para aplicar justa causa no empregador, ainda está pedindo dano moral. É mais ou menos isso, Renan, que eu pretendo assim trazer para vocês. Não que esteja incorreto. Se você colocar na sua prova reclamação trabalhista, está correto. A nomenclatura, o tipo da ação, não vai causar prejuízos se você fizer uma narrativa bem feita dos fatos, se você fundamentar aqueles direitos e pedir corretamente. Mas, só fazendo essa brincadeira aí com um título, uma manchete de uma revista eletrônica que seja, com uma petição inicial. E rapidamente, Isabelle, que me perguntou. Isabelle levantou a mão, pois não? Boa noite. Então, se você não considera ofensas como gravíssimas, o que seria então gravíssimo? Então, Isabelle, eu já requeri em petição inicial trabalhista esses 50 salários contratuais do autor da ação, inclusive não do autor, porque ele faleceu no ambiente da empresa. E então a viúva e até a filha, como duas autoras da ação trabalhista, um litisconsórcio ativo, e eu pedi para cada uma a indenização de 50 vezes o último salário recebido por este finado trabalhador. Então, assim, eu particularmente, Isabelle, e por experiência própria, eu só vejo na Justiça do Trabalho ser considerado esse dano moral gravíssimo em casos de morte ou de acidentes que venham a comprometer de alguma forma a saúde do trabalhador. Obrigada. Renan levantou a mão de novo, pois não? Desculpa, professor, é mais uma pergunta. Por favor. Não sei se você falou nesse sentido. Você crê que a gente junte jurisprudência, OJ, súmulas, ou não tem necessidade? Só fundamenta mesmo com o código? Renan, a petição inicial, ela não tem a obrigação de você juntar súmula de tribunal, em que pese, se houver, é interessante, nem orientação jurisprudencial e nem mesmo jurisprudência. Mas é claro, eu digo a vocês, numa avaliação em que pese ter uma semana para fazer essa avaliação, eu acho que seria até um pouco injusto da minha parte cobrar. Mas se você quiser acrescentar, por exemplo, eu acho que fica aí até a título de pesquisa, sem nenhum comprometimento de ter perda de ponto se tiver algo errado na sua jurisprudência. Mas se você, poxa, Rodrigo, vou botar uma pesquisa aqui no Google, dano moral trabalhista por ofensa do empregador, você vai achar uma série de decisões de vários tribunais trabalhistas espalhados em todo o Brasil sobre casos muito parecidos. Isso ajuda? Ajuda. Você pode colocar nessa prova? Olha, pode. Você deve colocar sob pena de perder ponto? Não, eu não vou fazer isso. Eu não vou tirar ponto de nenhum aluno
que não colocou jurisprudência. Ou não vou comparar a prova de um aluno que colocou jurisprudência com aquele que não colocou, mas que ambos fundamentaram corretamente. Mas se você tem esse interesse, quem tiver, olha, por favor, faça uma pesquisa jurisprudencial, coloquem lá dentro da petição, que é uma forma até mesmo de você demonstrar ao juiz que vai apreciar e julgar essa petição inicial, que já existem casos análogos que foram julgados dessa forma. Inclusive, como a Isabelle mencionou, como que você vai decidir qual o dano moral, qual dos 4 incisos? Talvez, Isabelle, se você achar uma jurisprudência que uma ofensa direta a um trabalhador, um xingamento, uma humilhação perante outro colega de trabalho, possa considerar o dano moral gravíssimo ou grave. E aí você consegue, com a jurisprudência, ainda o quê? Consubstanciar o seu próprio argumento de que aquela ofensa foi grave ou gravíssima, enfim. Acho interessante vocês fazerem isso sim, mas sem obrigação, por favor. Olha, Almir, eu confesso que ainda não vi nenhuma ação direta de constitucionalidade sobre este artigo da CLT. O que eu já vi foi até mesmo dentro do processo de trabalho, onde havia esse pedido de dano moral, tanto a parte autora quanto a parte ré, arguir a inconstitucionalidade. Por quê? Todo juízo pode apreciar questões, não precisa ser uma ADI. Você pode, na petição inicial, na contestação, no recurso, em qualquer momento do processo, você pode arguir a inconstitucionalidade. E aí, então, eu confesso que eu não vi nada a respeito. Porém, eu já vi que muitos de vocês aí estão já indignados com esse tipo de precificação de dano moral no processo de trabalho. Bom, mas enfim, voltando aqui ao nosso caso. Passar para vocês agora a palavra aí. Alguém com dúvida? Entenderam o que tem que ser feito nessa petição inicial? Por favor, o momento é hoje. Boa noite. Eu ainda não entendi, porque o senhor falou de injúria, mas eu entenderia que ele caberia uma difamação. Olha, assim, Melanie, peço até perdão, porque eu não quero nem chegar nessa seara do direito penal. Eu, quando fui aluno de direito penal, e já vou aqui entregar logo há quantos anos atrás foram, a última vez que eu estudei penal, salvo me engano, foi em 2002. E aí, que eu lembre, a injúria era uma ofensa direta a alguém. A difamação seria quando terceiros tivessem conhecimento de que aquela pessoa estaria falando sobre, difamando a pessoa. Mas, quanto a isso, não sei se eu respondi certo, respondi errado. Aqui um breve comentário de alguém que não atua nessa área penal, mas que não tem nada a ver com a nossa prova, tá? Fique tranquila. Não, porque quando eu vi ele assim, entra ali, como eu conjuntaria, né, para fazer petição, quando se trata também de uma parte que tem uma notícia crime, né? Eu falei, tem como fazer isso? Eu posso pedir também nessa ação? Não, nessa ação não. Se você quiser fazer Isso. Se você quiser fazer uma notícia crime na delegacia sobre o crime de injúria, difamação, seja o que for, sem problema. Mas lembrando que são crimes contra a honra, e essa parte eu lembro. Não será o Ministério Público que irá oferecer a denúncia. E sim, você precisa o quê? Através de uma ação penal chamada queixa-crime, ação penal privada, propor perante o judiciário. Mas, assim, se fosse fosse entregar para o juiz, eu poderia, né, claro, são ações diferentes, mas eu poderia também juntar para dizer que foi, tipo, grave a situação do cliente, porque ele sofreu, né, além da ação trabalhista, essa outra coisa, para, tipo, entender a gravidade do assunto, né? Pode, claro. Você pode juntar em anexo à sua petição inicial uma notícia-crime registrada na delegacia, ou até mesmo uma queixa-crime, ação penal, informando que, além do processo do trabalho, você também está requerendo a jurisdição do Estado na seara penal? Claro, pode. O que não pode é o juiz do trabalho aplicar o Código Penal e o processo penal. Aí esse juiz não tem competência para tal. É uma outra seara da justiça. Oi, Taurino.
Professor, até porque, não só entrando no comentário da amiga aí, não existe petição inicial em penal, né? O juiz sai da inércia através da denúncia ou da queixa-crime, né? Sendo ação privada, como o senhor bem mencionou aí, a queixa-crime, e sendo pública através do MP, que é a denúncia, né, propriamente dita. Isso. O colega aqui, o Thaleson Eduardo, perguntou: a condenação da ação trabalhista serve de prova para queixa-crime? Olha, até serve, mas, salvo me engano, e aí eu peço que vocês confirmem isso com o professor de penal, eu acho que você tem apenas 6 meses para a propositura de uma queixa-crime. Então, se o fato passar de 6 meses, e eu duvido que o processo trabalhista tenha uma condenação transitada em julgado antes de 6 meses, talvez vocês tenham perdido o prazo para a propositura da ação penal privada de queixa-crime. Nesse caso de crime contra a honra. É isso mesmo? Isso eu estou lembrando. É isso aí mesmo, professor. Decai o direito de queixa. Isso. Teve aula com isso o aí. Ronald, né, professor? Oi? Olha, meus amigos, né? tanto o Ronald quanto o Zé Carlos, certamente, quando eu preciso, eu me socorro a eles e eles brilhantemente sempre me orientam. Mas, por favor, eu não tenho nenhum conhecimento e peço até desculpas se eu me aprofundei em alguma coisa que eu não tenha conhecimento. A Luana respondeu, isso mesmo, 180 dias. Tá vendo? Não são 6 meses, são 180 dias, que é diferente para a contagem de prazo. Bom, vamos voltar aqui então, meus amigos. Deixando mais uma vez aqui com vocês a palavra, esquecendo, eu sei que vocês gostam de penal, eu sei que é uma matéria que muitas vezes traz essa emoção aí da petição inicial do processo penal, muitas vezes, né, como denúncia do MP, como queixa-crime do ofendido. Mas vamos lá. Por favor, quem levantou a mão? Pedro. Diga, Pedro. Professor, boa noite. A questão do valor da causa. Seria interessante colocar para quem chegar a um consenso de valor aí ou não precisa? Então, Pedro, como eu falei para vocês anteriormente nas aulas, eu não vou cobrar cálculo de valor da causa, mas é importante que vocês coloquem valores, ainda que simbólicos. Por exemplo, quando você pede aí o dano moral gravíssimo, você tem 50 vezes o último salário recebido pelo trabalhador. Nesse caso, 3 mil. Então, você pode considerar que 50 vezes 3 mil, o dano moral que vocês pedirem ao final será de 150 mil. Ou seja, é interessante colocar, ainda que de forma simbólica, até porque a totalização dos valores dos pedidos é o valor da causa, inclusive com o pedido de honorários sucumbenciais, que varia entre 5%, 10% e 15%. Oi, Robson, pois não? Boa noite, professor, tudo bem? Tudo professor, bem, meu amigo? Só que na situação, essa conduta do empregador, no caso dos fatos aí narrados, não poderia caracterizar assédio moral? Essa conduta diretamente foi investida contra esse funcionário? Bom, vamos já, Robson. O assédio moral, ele não é uma conduta isolada. O assédio moral, para ser caracterizado, ele tem que vir de uma conduta repetida. Ou seja, se vários dias o empregador estivesse lá humilhando o trabalhador, nesse caso, pelo menos nesse caso concreto, tratou-se de um caso isolado. Então, assédio moral, eu confesso que eu não vejo, porque não foi uma prática reiterada. Se fossem vários momentos, dias diferentes, em que este César, diretor do departamento, tivesse lá humilhado, ofendido, perseguido, pressionado, torturado psicologicamente o trabalhador Roberto, eu caracterizaria como assédio moral. Que, na verdade, em que pesa a fundamentação ser diferente, um é um caso específico, pontual, e o outro é uma prática reiterada, ambos vão convergir em quê? Em um pedido de indenização por danos morais.
Então, de fato, eu, nesse caso, não considero como assédio moral, mas se fosse uma prática reiterada, Robson, certamente o seria. Positivo. Obrigado. Eu ia falar outra coisa aqui que eu acabei esquecendo. Sobre... por exemplo, nesse caso específico, falando em provas, que vocês no final vão requerer a produção de provas. Qual a prova mais importante para esse tipo de ação trabalhista? Qual que vocês acham? É documental? Testemunha. Testemunha, não tenha dúvida. Olha que o próprio caso concreto, ele já declina para 10 pessoas, supostamente empregados, colegas de trabalho, que presenciaram. Então, testemunhas, nesse caso específico, serão essenciais para que você, autor da ação, e o autor da ação, nesse caso, tenha obrigação de provar, o ônus da prova é dele, artigo 818, inciso 1 da CLT, o ônus da prova compete, nesse caso, ao trabalhador, e aí, então, a prova testemunhal será imprescindível. A grande questão... Boa noite, Plaza. Tudo bom? Boa noite. Tudo bom, Mara? A grande questão é que os outros funcionários provavelmente não vão querer colocar o seu pescoço na guilhotina. Enfim, Mara, eu sou obrigado a concordar com você. Muitas das vezes, os processos trabalhistas sequer são distribuídos pelo fato do autor da ação não conseguir prova testemunhal. E esse caso específico, vocês imaginem uma audiência trabalhista de instrução, onde o juiz irá... 3 testemunhas, no máximo. Quando o juiz ouvirá o depoimento pessoal da parte autora, o depoimento pessoal da parte ré, seja através do sócio, preposto, diretor, seja quem for, e não tiver testemunhas, como ficará essa instrução processual? Será que o empregado autor não estaria prejudicado pelo fato de não ter testemunhas que possam corroborar a própria petição inicial? Eu confesso a vocês uma coisa, esse tipo de ação, as oportunidades em que eu advoguei a parte autora, eu exigi que ele me indicasse testemunhas e eu conversei com as testemunhas antes de distribuir a ação, mas não conversei para induzir a testemunha a falar o que eu queria. Apenas em que sentido? O que você presenciou? Me diga. Eu presenciei o empregador falar alto com o empregado. Só falou alto? Não. Humilhou, chamou de imbecil? Ok. Então, o que você precisa falar no dia da audiência? É exatamente o que você viu. Agora, você chama a testemunha para conversar, o que é constrangedor muitas vezes. A testemunha fala para você, doutor, o que eu tenho que falar na audiência? Pode dispensar a testemunha. Ela está nitidamente ali para ajudar a parte autora. Ela tem interesse de alguma forma, por amizade ou por alguma motivação que muitas vezes é oferecida pela parte que leva a testemunha. Então, se você não tiver uma testemunha que de fato tenha presenciado, não, eu trabalho num setor da empresa e fiquei sabendo que houve esse caso. Ficar sabendo não significa que você presenciou. Esse testemunho não terá peso de prova para uma sentença realmente considerar essa ofensa, né, e, consequentemente, aplicação de dano moral na própria sentença. Oi, Adélia, pois não? Adélia, pois não? Plaza? Oi, Mara, pois não? Caso no local onde tenha ocorrido o fato, tenha câmera, pode solicitar a filmagem para servir como prova? Pode sim. Mas, deixa eu só, antes de mais nada, um colega aqui me alertou do nome Renato, Roberto. Foi um erro aqui de digitação. Já estou aqui retificando. Eu já tinha visto, eu ia alegar isso aí também nas minhas...
Pronto, devidamente corrigido. Antes que então vocês... não é Renato, é Roberto mesmo, né? Isso. Antes que vocês aleguem uma inépcia aqui no meu caso concreto e requeiram a pontuação por meu erro, já está retificada. Se houvesse uma outra pessoa que não funcionária da empresa, um fornecedor, por exemplo, chegando no local no horário que presenciou o fato e quisesse dar o testemunho? Pode, sem problema. Muita sorte, né, do trabalhador. Sim, mas assim, testemunha não necessariamente precisa ser empregado da empresa, colega de trabalho. Pode ser um consumidor, pode ser um fornecedor, um empregado terceirizado, não tem qualquer problema. Claro, temos que, pelo menos, mencionar que esta testemunha presenciou. O que não pode é a testemunha que ouviu falar ou que acha que aconteceu. Oi, Sara, precisamos colocar o rito? Olha, nesse caso específico, o rito, como eu sempre menciono, existe o sumaríssimo, até 40 salários mínimos, e tem o rito ordinário, que ultrapassa os 40 salários mínimos. É necessário? Bom, nesse caso específico, eu entendo que sim. E, certamente, o rito, segundo vocês aí, será bem superior ao rito sumaríssimo. Então, podem fazer pelo rito ordinário, que são as demandas trabalhistas que ultrapassam os 40 salários mínimos. Deixa eu ver aqui, algum colega levantou a mão, não vi, perdão. Não sei se foi a Adélia, que anteriormente levantou a mão, desculpe. Adélia, pois não. Não, professor, a Mara fez a pergunta que eu ia fazer sobre as câmeras. Ah, Obrigada. sim, acabou que eu também não respondi. Olha só, as câmeras é um pouco controverso, desculpe. Por quê? Não necessariamente a empresa ela consegue armazenar imagens por um período, às vezes, muito longo. Normalmente, uma empresa que tem uma estrutura de registro de imagens, ela armazena 90 dias, em média. Imaginemos que você distribuiu a ação e até chegar ao momento de produção de provas, por exemplo, até mesmo da entrega da peça defensiva da contestação pelo réu, já tenha passado 6 meses. De fato, fica prejudicada essa prova, que seria uma prova de imagem. Mas, o que pode ser feito aí até mesmo antes da distribuição da ação? Esse trabalhador, esse empregado, poderia solicitar as imagens do circuito de vigilância da empresa para fins de juntada de provas na sua petição inicial? Sim. A empresa vai fornecer? Não, não vai. Mas se você junta na sua petição inicial que você requeriu as imagens e a empresa não lhe forneceu, você causa ao juiz do processo uma dúvida. Qual a dúvida? Será que a empresa de fato não está escondendo o que aconteceu? Por que ela não disponibilizou as imagens ao trabalhador? Por que ela não juntou as imagens, pelo menos, na sua peça defensiva, na sua contestação? Eu acho que isso é interessante. Porque, havendo dúvida no processo de trabalho, o juiz pode entender que de fato aconteceu. Aí é uma estratégia. Tá ok, professor. Obrigada. Nada. O advogado do trabalhador pode fazer uma petição ao responsável pela empresa? Pode sim. Pode fazer um requerimento declarando que está ali requerendo em nome do trabalhador, junto à procuração em anexo, envia por carta registrada ou vai pessoalmente na empresa e protocoliza esse requerimento, pedindo um prazo para entrega, e o fato da empresa não fornecer pode ser, de repente, um bom argumento de que ela está tentando esconder a verdade. Mas, caso a empresa junte na sua contestação as imagens, e as imagens não comprovem a alegação do autor, eu acho que, de fato, cai por terra essa suposta imagem de que a empresa está mentindo ou está omitindo.
Mas o advogado pode sim. Oi, Taurino. Professor, sobre essa questão da imagem, eu já trabalhei em CFTV, então eu fico com a dúvida se o juiz ele não ia pedir de forma técnica isso aí, o autor não teria que pagar, por quê? Imagem, né? Então o dano aí, ele foi verbal, né? Uma Sim. câmera com gestos não vai dizer nada do que está sendo narrado aí. Então, precisaria de uma câmera que tenha a captação do áudio, né? E mesmo tendo essa captação, existe a possibilidade de edição. Então, para que não haja essa edição, então tem que ter aí um técnico separando tudo direitinho. Eu acho que não é bem assim, não sei, é meu pensamento. Eu acho que teria que ser uma coisa mais técnica. E acho que, pelo que eu vejo hoje, da carruagem, é o juiz mandando o autor pagar perito ou técnico para fornecer a prova e daí vai. Bom, olha só, a gente não pode, nesse processo trabalhista, entender que o autor da ação vai pedir uma perícia que vai fornecer a imagem. Não, mas pode sim. Caso a empresa junte uma imagem, uma prova, e você entenda que aquela prova possa ter sido objeto de fraude, você pode pedir uma perícia em cima desta prova apresentada pelo réu, alegando que, como você muito bem mencionou, Taurino, ela pode ter sido editada, manipulada. Aí é uma questão de instrução processual. A gente está falando, aqui de petição inicial, estão já adentrando na esfera do processo de trabalho pós-contestação, pós-tentativa de conciliação, instrução. Não é o caso aqui. A gente está aqui conjecturando como uma petição inicial pode ser bem fundamentada, pode ser bem narrada, e aí você declarar que a empresa se recusou a fornecer uma prova de vídeo, uma prova de áudio, e isso causa, sim, ao órgão julgador uma dúvida. Eu acho que é mais ou menos por aí. Deixa eu ver quem me perguntou mais uma coisa aqui. Isabelle levantou a mão. Quem mais? Plaza. Oi, Mara. Eu estou entendendo que esta petição inicial, com essa questão do dano moral, é algo extremamente delicado. Veja bem, no que o advogado apresenta a sua reclamação trabalhista, com fulcro nesse artigo, no caso aí da rescisão indireta. 483 da CLT. Cumulando com danos morais, caso o juiz ele não consiga nenhum tipo de prova mais substanciada, o juiz pode indeferir. Pode não receber essa petição inicial? Não. Não sei se eu estou me expressando bem, eu estou um pouco cansada. Sim, não, mas eu vou te responder, fique tranquilo. Olha só, o juiz, ele quando recebe a petição inicial, ele vai observar a presença dos requisitos. E eu vou até responder nesse momento junto a dúvida aqui do Almir, que perguntou quais critérios de avaliação do tipo que não podemos esquecer. Olha, a petição inicial que vocês deverão realizar para entregar até quinta-feira que vem, ela tem que ser completa. Completa em que sentido? Formal. Endereçamento da petição, qualificação da parte autora, da parte ré, qual tipo de ação, intimação futura para o advogado, narrativa de fatos. Quem quiser optar pelo pedido de gratuidade de justiça, o faça, é opcional, é facultativo. Ou seja, narrar os fatos, fundamentar, justificar, explicar, e depois pedir valor da causa, produção de provas, tudo aquilo que a gente fez naqueles modelos de petição durante as aulas. Então, aqueles modelos que eu coloquei para vocês, pós-aulas práticas, é o que vocês não podem deixar de fazer. Claro, isso é um critério formal. E tem um critério que é mais, vamos dizer assim,
subjetivo, que é o que vocês escreveram. Imagina se você pede dano moral de 50 salários recebidos por esse trabalhador, mas não explica o porquê que você chegou a esse valor de 50 salários. É uma falha. Agora, se você pede 50 salários e você fundamenta que aquela ofensa foi gravíssima, que expôs uma violência moral àquele trabalhador, um pai de família, uma pessoa honrada que está na empresa já há mais de 3 anos, perante 10 colegas, está fundamentando. Não quer dizer, olha só, eu não sou juiz do processo, eu sou professor. Eu vou avaliar a sua fundamentação. A sua fundamentação está compatível com o que você narrou nos fatos? O seu pedido está compatível com o que você fundamentou? Esse é meu papel. Agora, não quer dizer que eu vou julgar. Ah, esse aqui eu vou julgar procedente. Não é minha função isso. Até porque pode ser que um juiz julgue de forma equivocada, você tem um recurso para que um tribunal reveja aquela decisão e até reforme. O meu papel, nesse momento, é avaliar se a petição inicial está formalmente preenchida e se você tem um critério condizente com o que você pede. Se você pediu como dano moral leve, dano moral gravíssimo ou grave, eu não vou dar errado, porque eu acho que é grave ou gravíssimo. Eu vou considerar de acordo com o que você expôs como fundamentação. Se você acha que é leve, em que pede ter sido uma ofensa grave, no meu ponto de vista, mas você entende que foi leve e que mereceria apenas 2 vezes salário mínimo, ótimo. Eu não vou dar errado, mas desde que você tenha um critério na sua petição inicial. Oi, Claudemir, pois não? Professor, boa noite. Boa noite. Eu tive vendo e ouvindo o que o senhor está falando, argumentando, né? Uhum. Inclusive, o senhor bate muito na tese do fundamento, do trabalhar dessa peça, que se fundamente para que não fique uma ação no vazio. E eu vou fazer uma leve comparação com o senhor aqui, que eu supostamente vou usar isso aqui na minha peça. Esse funcionário, ele venha sendo assediado anteriormente, moralmente, de forma repetitiva, que eu sei que é o assédio moral, e aí vem na vertical, e esse funcionário pega uma caneta, sabe aquelas canetas que grava áudio e vídeo que coloca no bolso? Vai lá e grava o chefe dele esculhambando ele, comparando o trabalho dele como se fosse ele um inútil na família, fazendo o paralelo dessa situação. E o que o senhor me fala para mim, nesse dado momento, eu chegar e fundamentar, pedindo aquilo que de mais grave ou de mais atenuado, que são 50 vezes o valor do ganho de época, dessa pessoa com um áudio e vídeo associado, provando que ele realmente estava sendo escrachado na frente desses 10 funcionários. O que o senhor me fala disso? Olha, Claudemir, se você me fala o seguinte, Rodrigo, eu posso acrescentar na minha petição inicial, embora não esteja no texto aqui do caso concreto, que o autor da ação fez uso de uma caneta espiã que conseguiu captar tanto o áudio quanto o vídeo do fato. Eu não vou me opor, pelo contrário. E assim, Claudemir, você fez uma pergunta, eu acho que essa pergunta é extremamente importante para a nossa aula de hoje. Muitos alunos perguntam o seguinte, o que é fundamentar? Fundamentar é indicar o artigo 483 da CLT como justa causa? Não. Sabe o que é fundamentar para uma petição inicial? Vou te fazer uma pergunta, Claudemir. Nesse caso, para você, houve dano moral pela ofensa praticada pelo diretor ao trabalhador? Sim ou não? Sim, porque eles expôs a pessoa dele diante aos demais. Você fundamentou. Você acabou de fundamentar. Fundamentar, e aí vai uma técnica. Toda vez que vocês tiverem que fundamentar uma petição, se perguntem. Caramba, eu quero pedir dano moral. Houve dano moral nesse caso? Por quê? Bom, eu entendo que houve dano moral na medida que um trabalhador, pai de família... Aí você exagera. Você não vai inventar. Não. Você vai potencializar. É aquilo que eu quis dizer para o senhor. O trabalhador, naquele dado momento, ele estava diante a 10 funcionários, 10 companheiros de trabalho, vem o superior hierárquico, esculhamba com ele,
né? E ele fica ali completamente abaixo do nível do buraco que ele fazia para trabalhar diante aos demais, né? É assim que funciona, né? Então, eu vou fundamentar a descrição do fato ocorrido, gerando, né, tensionando ao máximo do pedido da indenização. Claudemir, assina embaixo o que você acabou de falar. Você conseguiu exatamente chegar no ponto da aula. A fundamentação é isso. Você fez uma pergunta e você respondeu. Você explicou o motivo pelo qual você, diante dos fatos que você já narrou, você irá pedir. A fundamentação, ela acaba sendo esse ato entre o fato narrado e o pedido. Mas no meio dos dois, tem que haver a explicação. Você tem que explicar para o juiz o porquê que ele deve julgar a procedência do teu pedido de danos morais em tantos salários mínimos, de acordo com os fatos que você narrou, e aqueles fatos mensuraram que ele foi humilhado pelos 10 empregados, que o trabalhador tem o direito de ser tratado com urbanidade, que o empregador não pode exceder os limites do seu poder diretivo para com a honra desse trabalhador. Humilhação, virou chacota, perfeito, né? Diferenciado, tirou o prestígio. Olha, e vou mais além. Quem sabe aí, algum de vocês se pretender, e eu não vou me opor também, inclusive neste dia, o trabalhador foi parar no hospital na emergência. Porque ficou estressado, teve a crise hipertensiva, foi medicado. Desenvolveu ansiedade. Desenvolveu ansiedade, perfeito. Isso aí eu tô tolido nisso já. Então, assim, Claudemir, te agradeço muito a participação, porque você, de fato, você trouxe aí uma argumentação muito boa e conseguiu explicar até melhor do que eu o que é a fundamentação. Não, perfeito. Não, nem pensar. Não. Só uma narrativa. Obrigado, professor. Boa noite. Obrigado, meu amigo. Desculpa, alguém está me chamando aqui, perdão? Sou eu, Plaza. Ana, boa noite, tudo bom? Oi, Ana, diga. Eu já passei por isso já no serviço público. Olha isso, que legal. Eu imagino. Entendeu? Muito, muito complicado. Sim, sim. Inclusive, assim, a gente quando fala de assédio moral, perseguição... É completamente desprotegido no serviço público em relação a isso. Sim. Zero proteção. Exatamente. Assim, Ana, quando você fala do assédio moral, dessa falta de limites de educação, de urbanidade, do superior hierárquico perante os colegas, o próprio Claudemir usou uma expressão da assédio moral, que é o vertical. Claudemir, mais precisamente, é o assédio moral vertical descendente, que é de baixo para cima. Porque também existe o ascendente, quando o próprio inferior hierárquico assedia moralmente o seu superior. Legal. Aqui na cidade de Araraquara, professor, nós temos uma comissão de combate à assédio moral. Poxa, e bacana. Eu ajudei a escrever a letra da lei e ajudei também a escrever o regimento interno da Comissão de Combate à Assédio Moral e mais 10 leis trabalhistas com relação à jornada de 30 horas da enfermagem no Estado. Olha, Claudemir, gostei, interessante. Até te peço um favor, se você puder, até me enviar esses documentos, esses arquivos... Envio, sim, eu vou arrumar e envio para o senhor. Ficaria muito feliz em lê-los. Parabéns. Professor. Oi. Boa noite. Boa noite. Só uma pergunta aqui. Então, pode-se adicionar informação além do que o senhor já descreveu? Pode. Vamos dizer o seguinte, vocês terão a liberdade poética. Fiquem tranquilos. Tá bom, obrigado. Professor. Só um minutinho, tem 3 ao mesmo tempo me chamando aqui, eu não consegui escutar ninguém. Deixa eu ver quem está com a mão levantada rapidamente aqui. Primeiro... Rita. Olha que o ser humano é criativo, hein? Não, só não pode fugir muito do nosso caso com ele, pelo amor de Deus. Acrescentar um pouquinho, tudo bem, né? Criativo. Senão vai ter uma petição aí daqui a pouco falando até de assédio sexual, pelo amor de Deus. Deixa eu ver aqui. Brincadeira, só para descontrair. Não, que isso. Isabelle, pois não, você levantou a mão, depois o Renan. Plaza, dentro de, se é a possibilidade de fazer uma petição interdisciplinar, no sentido de citar autores que talvez não façam parte do direito, mas façam parte de outras áreas, como psicologia, por exemplo. Olha, Isabelle, quando você fala de dano moral, de abalo psicológico, automaticamente você já está
abrindo oportunidade de utilizar materiais, doutrinas da psicologia. Eu entendo que seria de muito bom agrado, até mesmo em um processo trabalhista, mesmo na prática, no dia a dia, você trazer aí comprovações, porque, por exemplo, esse trabalhador, ele não pode comprovar também que teve que passar por um tratamento psicológico ou psiquiátrico por conta desses abalos sofridos por esse ato específico, ou até por um assédio moral que foi reiterado? Eu entendo que sim. Deixa eu só perguntar aqui. Luana, você estava falando, acho que eu te interrompi. Luana, pois não? Deixa eu ver se a Luana está aqui ainda. Obrigada, professor. Nada. Qualquer coisa também interrompa, Luana, que eu acho que eu estava falando, tinham mais pessoas falando ao mesmo tempo, não ouvi tudo. Renan, diga, meu amigo. Professor, se porventura eu terminar a minha reclamação antes do prazo estipulado, eu posso estar postando no Classroom ou não? Fique à vontade, sem problema nenhum. Eu coloco um prazo limite. Se você entregar daqui a pouco, vai estar arquivado lá, vai estar registrado, fique despreocupado. Obrigado. Bom, vamos lá, meus amigos. Mais alguém, por favor? Uma coisa eu tenho certeza, esse caso concreto despertou o interesse de vocês. Professor? Pois não? Em questão da responsabilidade, seria da empresa, do empregador, né, no caso, ou do diretor? Então, olha só. Os empregados de confiança, eles se fazem como representantes do empregador. Nesse caso específico, quem responde é a empresa. Você não vai entrar com uma ação trabalhista contra o diretor, e sim contra a empresa empregadora. Porque naquele momento o diretor, ele personifica aquela pessoa jurídica. Entendi. Fábio? Oi, pois não? Tudo bem, Eduardo está falando. É que eu entendi atrasado na aula. Você tinha mencionado um título, não foi? Sim, sim. Dá para você repetir para mim, por favor? Claro. O que eu falei, Eduardo? Você pode, obviamente, colocar como reclamação trabalhista ou, e aí eu dei a minha opinião como advogado, mencionar o seguinte título: reclamação trabalhista de rescisão indireta com pedido de indenização por danos morais. É um título mais extenso. Porém, Eduardo, já é um título que, quando o juiz receber sua petição, ele já faz a leitura no título e já sabe o que você quer. Facilita. É uma técnica de convencimento. Muitas das vezes, eu vejo aí alguns colegas, eu dialogo muito com advogados nesse sentido. Ah, mas Rodrigo, nessa petição, você repetiu muitas vezes, em vários momentos, a humilhação, o dano moral. Sim. Por que eu repeti em vários pontos da petição? Que se o juiz estiver com preguiça de ler a petição, em algum momento ele vai ler o que eu quero. Isso é uma técnica. Alguns entendem como redundante, eu entendo como uma técnica de repetição visando a forçar o juiz a ler em algum momento aquilo que você entende como imprescindível. Tranquilo. Só mais uma pergunta, assim, não sei se pode colocar ao trabalhista. Eu estou entendendo aqui que tem texto aqui que o diretor ele ultrapassou o limite. Por exemplo, o juiz deu causa-ganha para o Roberto aqui, em relação ao dano moral. Ele pode entrar depois na vara civil com o dano moral contra o diretor, usando essa decisão que o juiz está dando na vara trabalhista? Não porque foi algo que aconteceu no ambiente de trabalho. Então, o diretor está representando a empresa no caso, mas no caso ele ultrapassou, né? Quando o Roberto ele fala para ele que pede para ele parar e tal, porque ele estava continuando, mesmo assim não adianta. Então, eu vou rapidamente passar para você aqui. Não daria. Eu vou te responder. Entendeu a pergunta? Entendi. Eu vou te responder aqui também com o artigo 114 da nossa Constituição. O que acontece? Essa sua pergunta, se fosse realizada antes
da emenda constitucional 45 de 2004, eu ia dizer o seguinte: olha, você ia requerer a rescisão indireta na Justiça do Trabalho, mas a indenização por danos morais você teria que ingressar com uma ação civil na Justiça Comum Estadual. A emenda constitucional 45 de 2004, ela alterou o artigo 114 da Constituição, que diz o seguinte, olha aqui: ações de indenização por dano moral ou patrimonial decorrentes da relação de trabalho. Então, a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar as ações de indenização por danos morais e patrimoniais que forem oriundas de uma relação de trabalho. Portanto, se você ingressar com uma ação na Justiça Comum Estadual, numa vara civil, uma ação indenizatória por conta da conduta daquele trabalhador, o outro diretor, esse juiz da vara civil, ele vai extinguir o processo sem julgamento de mérito, porque ele é incompetente. Não há competência quanto à matéria de indenização por dano moral oriunda de uma relação de trabalho na Justiça Comum Estadual, porque o 114 da Constituição diz que compete a quem? A Justiça do Trabalho. Tranquilo, doutor. Muito obrigado. Por favor? Beleza. Muito obrigado. Bom, voltando aqui então, meus amigos. Mais alguma dúvida sobre o nosso caso concreto, nossa avaliação? Mas gostei do debate aí. Muitas perguntas importantes, bem coerentes. Foi bom, rendeu bastante. Já são 8h13, até achei que fosse terminar mais cedo. Muito bom. Então, meus amigos, mais alguma coisa que eu possa ajudá-los? Todos já estão afiados para a prova? Oi, Leandro. Boa noite. Olha, como eu vou até repetir para vocês, esses trabalhos eu coloco sempre um prazo para a semana seguinte, para que eu possa olhar, conversar com vocês, os erros que você tem aqui. Muitos de vocês, 3 trabalhos específicos, colocaram primeira vara de trabalho. Não se coloca a vara de trabalho já com número na petição inicial, mas foram bem fundamentados. Mas caso você não consiga ter entregue até hoje, pode entregar depois. Eu vou sim cobrar esses trabalhos na segunda avaliação, quando for a data de entrega do TED. O TED de vocês será o somatório desses trabalhos. Lá eu vou cobrar. Hoje eu não posso cobrar entrega. Eu apenas oriento que entreguem antes, para que eu possa analisar como que está o nível de conhecimento da turma. Tá bom? Abraço. Diga, Renan, pois não? Professor, então, a gente pode entregar essa rescisão indireta depois da prova, tem problema? Ou... Do trabalho? Não da prova, do trabalho? O trabalho. Pode. O trabalho. Pode sim. Tá, e deixa eu fazer mais uma pergunta. Claro. Nossa, eu esqueci. Eu esqueci o que eu ia perguntar, desculpa. Se lembrar, me muita coisa. Tá. Mais alguém, por favor? Professor. Oi, Caio. Pois não. Boa noite. Na hora que for anexar a prova em PDF, que é para colocar? Pode ficar à vontade. Assim, vou falar com vocês um português claro. Em PDF, ninguém pode alterar. Mas se você mandar em Word, eu não vou apagar sua prova e dar nota errada, pelo amor de Deus, fique tranquilo. Mas assim, é teu critério. E o que é? Oi, pois não, pode terminar. Não, assim, tá. Fica à vontade. O que achando para você? Não, eu ia te perguntar, o que é TED que você falou do próximo... O que acontece? O TED, a segunda avaliação é composta por uma prova e um trabalho. Para essa turma específica, esse trabalho para a segunda avaliação vai ser o somatório desses trabalhos que vocês já estão fazendo. Ah, entendi. Não vai ser um trabalho específico. As outras turmas que eu dou aula, direito de trabalho, processo de trabalho, até processo civil, o que eu faço? Eu sou obrigado a passar um trabalho complementar para a segunda avaliação.
No caso de vocês, como a disciplina é prática, eu prefiro aproveitar o que vocês estão fazendo comigo já durante as aulas e aplicar como trabalho. Obrigado, viu? Nada. Deixa eu ver. Claudemir, pois não? Só falar para o senhor que eu vou arrumar as 2 leis que tem aqui, que eu prometi para o senhor, e vou mandar pelo Classroom, tudo bem? Poxa, te agradeço muito. Vou ler com bastante curiosidade. Eu vou pegar amanhã na Câmara e eu ligo lá para o colega meu que é procurador na Câmara Municipal aqui, já pego e já mando amanhã para o senhor mesmo. Pô, excelente, eu te agradeço muito. Obrigado mesmo. Tem um dedinho meu lá. Fico muito feliz por isso. Parabéns. Muito legal. A gente, assim, eu confesso a você, Claudemir, eu gosto da assessoria para parlamentar. Porque, de fato, quando a gente tem um projeto, a construção de uma legislação, eu acho que aquilo traz para a gente uma sensação muito bacana de fazer alguma coisa em prol da sociedade. Então, eu imagino que você tenha se sentido muito bem em participar. Sim. Vou mandar para o senhor o projeto da lei de combate a assédio moral e discriminação. Vou mandar para o senhor o regulamento, o regimento interno, e vou mandar a lei das 30 horas da enfermagem de Araraquara, que eu sou um dos... Não vamos falar o único, mas um dos responsáveis por ter elaborado, discutido, ter feito todo o debate político e jurídico da situação. Excelente, meu amigo. Excelente, parabéns, porque fico aqui com uma inveja boa do seu trabalho. Parabéns. Tá, joia, obrigado. Deixa eu ver aqui, mais algum colega? Então, o pessoal vai dar 8h20, eu tenho que me despedir de vocês, vocês têm algo agora em sequência também. Palpite do placar final Palmeiras e Flamengo? Almir, eu não estou conseguindo ser muito humilde, né? Meu time não está me permitindo. Será um jogão. Certamente será uma grande final. E no final a gente já sabe qual é o resultado, né? É Mengão campeão de novo. Tô quase indo para Montevidéu. Tô quase indo para Montevidéu, hein? Já me mandaram hoje um pacote aí. Torcedor do Atlético vai. Deus, viu? Até a próxima aula. Oi, desculpa que eu não escutei. Perdão. Falei boa noite, professor. Fica com Deus até a próxima aula. Eu vou sair, porque daqui a pouco a gente entra na próxima. Sim. Obrigado, Daniela. Para você também. Tudo de bom. Obrigada. Meus amigos, obrigado aí pela presença de vocês. Fiquem com Deus. Que semana que vem seja uma excelente semana de provas. Vai dar tudo certo, Deus quiser. Precisando, estou aqui. Forte abraço. Amém. Fiquem com Deus. Tchau. Obrigado, professor. Valeu, professor. Um abraço. Obrigada, professor. Boa noite. Valeu, boa noite aí, professor.